A sequência de treinamentos pensando no jogo contra o Flamengo deste sábado pelo Campeonato Brasileiro segue acontecendo. E para esta partida, pelo menos uma mudança está confirmada em relação ao time que venceu o Campeonato Gaúcho. No Uruguai, uma informação importante e preocupante vem a respeito de Sérgio Rocher, que atuou pela Celeste na Bolívia, contra a seleção da Bolívia. Foi muito bem, mas na entrevista após o final do jogo, revelou um bastidor que preocupa quanto ao seu retorno ao Internacional. A gente fala sobre o retorno de Bruno Tabata, jogador que já tem programada uma recuperação e uma volta ao time do Internacional no Campeonato Brasileiro. O episódio lamentável que aconteceu na Itália com o time sub-20 do Internacional. Um atleta alvo e vítima de uma injúria racial que fez com que o Inter tomasse uma atitude quase inédita e que repercute em todo o mundo. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 26 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando a respeito do treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Segue a preparação para enfrentar o Flamengo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, partida da qual o Internacional tem um desfalque confirmado, que é o do Vitor Gabriel, que está fora em função de uma lesão muscular. O Juninho será o titular. E aí a gente já tem um indicativo de time do Internacional para o jogo contra o Flamengo. Antony ou Rocher, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa situação no gol colorado. A defesa de Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. O meio-campo com Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick. E aí a dúvida entre Wesley e Carboneiro. Acredito que o Carboneiro será mantido no time titular por enquanto. E na frente, Ener Valencia, que por enquanto é o titular da equipe do Internacional. Esse, um provável time do Inter para enfrentar a equipe do Flamengo neste sábado, jogo importante lá no estádio do Maracanã, uma das partidas mais complicadas de toda a competição, já acontece na estreia do Internacional na competição nacional, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Bruno Tabata, meia que não jogou nesta temporada ainda em função de problemas musculares, passou por um processo de recuperação e está trabalhando para finalizar este processo. E já tem uma data para voltar à equipe, que é a segunda rodada do Brasileirão. Partida contra o Cruzeiro no Estádio Beira-Rio no dia 5 ou 6 de abril. O Bruno Tabata está sendo trabalhado para voltar para este jogo e deve retornar nessa partida, sendo uma peça importante para o técnico Roger Machado. Eu falei a respeito disso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas o grande destaque do dia envolve a data FIFA e a participação do goleiro Sérgio Rocher no empate do Uruguai em 0-0 com a Bolívia, lá em El Alto, a 4.000 metros de altitude na Bolívia. O Uruguai segurou um empate duro. É muito complicado sempre jogar na Bolívia, na altitude, 4.000 metros de altitude. A Bolívia bombardeou o Rocher e o Rocher teve uma atuação muito boa. Salvou o Uruguai em várias oportunidades e salvou o empate na altitude. Entretanto, apesar da boa forma do Rocher, a grande atuação que ele teve, tudo de positivo que isso pode gerar para um jogador que já há pouco retornou de lesão e volta para brigar por uma vaga por titularidade com o Antony, essa partida teve também uma notícia preocupante, ou uma fala preocupante por parte do Sérgio Rocher. Após o jogo, ele afirmou que teve dores no joelho esquerdo durante quase toda a partida. Isto em função de uma entorse que ele teve em uma dividida. Ele disse que torceu um pouco o joelho, ficou com dor, mas no sacrifício se manteve em campo e aí conseguiu ajudar o Uruguai nesse ponto importante lá na Bolívia. Mas o fato do Rocher ter sentido dores, é verdade que através de uma torção, mas dores no joelho esquerdo preocupam.
porque foi o joelho que tirou o Sérgio Rocher do Campeonato Gaúcho. Ele teve uma tendinose neste joelho, que é uma inflamação crônica nos tendões, passou durante todo o campeonato por um tratamento para curar essas dores, e no segundo jogo, após o seu retorno, ele tem uma entorse que faz com que volte a doer. Ele conseguiu jogar o resto do jogo, mas é claro que saindo de lá, ele vai passar por exames. E exames que podem fazer com que se constate alguma situação em relação ao Rocher. É uma situação preocupante, é uma notícia preocupante, mesmo que o Antony tenha sido o titular até aqui e tenha sido um jogador importante na conquista do Campeonato Gaúcho. Até por isso projeto o Antony como titular no confronto de sábado contra o Flamengo, mas a situação do Sérgio Rocher é para ser observada e gera preocupação neste momento, tá? Dito isso, por último eu quero falar sobre um episódio que aconteceu na Itália, um episódio que despertou o Internacional a lançar uma nota de um episódio lamentável que aconteceu por lá. Na Viareggio Cup Sub-18, tá? O Inter mandou o seu time Sub-18, tá? Categoria 2007, para disputar esse torneio por lá. Ele acontece na região da Toscana, na Itália. E no confronto contra o Torino, o Cauã Barbosa, jogador do Internacional, foi expulso por agredir ou ir para cima de um jogador do Torino. E a reclamação do Cauã Barbosa foi muito assintosa. Ele reclamou para a comissão técnica, que reclamou para a arbitragem e para o delegado da partida, que o Cauã Barbosa havia sido alvo e vítima de uma injúria racial. E que isso gerou indignação por parte do atleta colorado. Segundo o Cauã Barbosa, o jogador teria proferido as palavras mono e macaco, além de fazer um gesto em referência à cor de sua pele. Ele revidou, foi expulso, e o Inter lançou uma nota a respeito do tema porque o Inter retirou o seu time de campo. Isso aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo e o Inter não voltou para a segunda etapa, por indignação ao ato que aconteceu do jogador do Torino e à postura da arbitragem e do delegado da partida. O Inter lançou uma nota dizendo que a ordem demonstra uma a ordem dos fatos da arbitragem, do delegado da partida também eliminarem o Internacional do torneio, porque o que aconteceu? O Inter retirou o time de campo. A partida foi suspensa e os organizadores eliminaram o Inter da competição. E o Inter mostrou toda a sua indignação em relação a isso. O Inter, no último parágrafo, reforçou seu compromisso inegociável na luta contra o racismo e qualquer forma de discriminação. O clube prestará todo o apoio necessário ao atleta e tomará as medidas cabíveis para que o caso seja devidamente apreciado e tratado pelas autoridades italianas. O Inter foi eliminado do torneio em função de ter abandonado a partida e abandonou a partida em função da inércia da arbitragem, do delegado do jogo, por essa injúria racial que aconteceu contra o Cauã Barbosa. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos falar sobre Brasil e Argentina, um passeio da seleção argentina. Eu tinha apostado 3-1 Brasil, acreditei na magia, acabou não dando certo. Quem apostou na vitória da Argentina, em uma goleada, se deu bem. KTO é para isso, é para você se divertir. Jogue com responsabilidade, esse momento é de data FIFA, jogos meio aleatórios, você pode ter mais interesse a partir destes jogos brincando na KTO. O site proibido para menores de 18 anos, lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!